Olá, eu sou o pastor Edson Reis, também conhecido como o Ancião. Eu quero começar trazendo uma palavra inicial para você que está começando agora a estudar a teologia bíblica. Em primeiro lugar, eu quero dizer que estudar teologia para muitos parece algo desnecessário, mas é de extremo valor para nós. Por quê? Vamos parar e pensar um pouco. Imagine quando membros de seita normalmente chegam para falar sobre as suas crenças. Será que os cristãos estão preparados para responder? Na maioria dos casos, não. Portanto, a teologia se faz imprescindível hoje. Antigamente tinha um pensamento muito arcaico que dizia que teologia era coisa do diabo. Não! Começamos entendendo, e daqui a pouquinho você vai ver, que teologia nada tem a ver com o diabo. Aliás, teologia tem tudo a ver com Deus. A importância da teologia nas nossas vidas, ela é tão grande que se nós conhecêssemos tal importância, desde o momento que nós nos tornamos cristãos, nós desejaríamos estudar teologia. Portanto, eu quero em primeiro lugar agradecer a você pela oportunidade que você está se dando de aprender um pouco mais a palavra de Deus. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído por um simples motivo, porque lhes falta conhecimento. Não é porque falta oração, não é porque falta jejum, não é porque faltam campanhas, é porque falta conhecimento. Portanto, o curso teológico avançado Ide por todo mundo se propõe a trazer para você, de um modo simples e claro, o conhecimento de Deus. A partir de agora, a nossa viagem começa através da teologia. Estudaremos a partir de agora o módulo 1. As nossas aulas, todas elas, serão acompanhadas de muito texto bíblico. Eu estarei aqui durante todo o tempo nesse DVD, ajudando você a compreender um pouco mais. Suas dúvidas poderão ser tiradas através do nosso e-mail, institutobiblicobereano@gmail.com. Portanto, anote e guarde bem o nosso endereço eletrônico, institutobiblicobereano@gmail.com. Eu quero também dizer para você que você está contribuindo para a formação de novos obreiros, onde as pessoas não têm condições de contribuírem. Portanto, é tão pouco aquilo que você está investindo, mas, embora pouco financeiramente, tem um grande valor para as pessoas que também estarão recebendo. Estaremos formando obreiros na África, na Índia, no Nordeste do Brasil. Ou seja, com tão pouquinho por mês, você, além de ser abençoado, abençoa a vida dos outros. Portanto, é um prazer para mim dedicar esse tempo a fim de ensinar-lhes a palavra de Deus. Que nossos próximos 2 anos possam ser muito cheios de aprendizado. Que esses momentos possam verdadeiramente refletir o Espírito de Deus na sua vida. Eu também quero dizer que o nosso curso, ele é preparado de uma maneira muito simples e ao mesmo tempo que nós explicamos termos técnicos, termos difíceis. O nosso curso não é um resumo da teologia. O nosso curso é a teologia sistemática para que você conheça verdadeiramente aquilo que a Bíblia e a história nos ensinam. Eu ainda quero dizer para você que através desse curso, você se tornará um teólogo respeitado. Portanto, prepare-se. Começamos agora. Nosso módulo, ele é muito fácil. Você vai receber um módulo por mês. Isso mesmo. Por quê? Imagine, por exemplo, se nós criássemos um módulo único nesse momento e você não tem nenhuma intimidade com a teologia. De repente, você começaria a ler e talvez se cansaria. Nosso objetivo não é esse. Começaremos agora devagar. A cada mês, você receberá o seu módulo e também 1 ou 2 DVDs de acordo com a matéria. Portanto, eu quero parabenizá-lo mais uma vez e dizer que vocês são bem-vindos à nossa família. O Instituto Bíblico Bereano, a partir de agora, está à sua disposição para ajudá-lo a aprender a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e vamos agora para a nossa primeira aula, que é
teologia ou doutrina de Deus. Para você que já recebeu o seu módulo, já está empolgado, começou a estudar, agora é o momento de você entrar verdadeiramente numa sala de aula. Agora a sua casa, o seu escritório, não importa onde, agora você está em sala de aula. Meu amigo caminhoneiro, na boleia do caminhão, pode agora também fazer teologia. Nós queremos popularizar e levar a teologia mais longe, para que vocês possam continuar crescendo na graça, crescendo no conhecimento e crescendo na fé. Vamos juntos então. Eu quero começar falando sobre teologia. Vamos definir o termo. Conforme eu disse, durante muito tempo, as pessoas disseram que teologia era coisa do diabo, mas quando recorremos à formação da palavra, ou à etimologia, ou à origem da palavra, nós observamos o seguinte, que a palavra theos, de onde vem teo, e logia, são duas palavras gregas que, combinadas, elas formam a palavra na língua portuguesa, conforme conhecemos, teologia. Olha que interessante. Theos, Deus. Logia está ligada à doutrina ou estudo, que também está ligada à palavra grega logos. Portanto, uma definição muito simples. Teologia é o estudo de Deus. Logo, você entende agora porque eu disse que todo cristão precisa estudar teologia. Porém, a teologia, ela tem vários campos. E nesses vários campos, muitas vezes, alguns saem fora do campo principal, que não precisa de nenhum apoio externo. Porém, as suas próprias credenciais fazem com que ela seja a verdadeira fonte da teologia. Eu estou me referindo à Bíblia. Isso mesmo. A verdadeira teologia só é possível se ela for baseada na Bíblia. Teologia sem base bíblica torna-se religiosidade e tradição humana. Conceitos filosóficos não servem para que nós possamos dizer que temos uma verdadeira teologia. Agora, por que estudar teologia? Qual o motivo? Bem, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, lá está escrito: porque nós somos colaboradores ou cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Note que nós somos cooperadores de Deus. Cooperar em quê? A nossa cooperação ou a nossa colaboração com Deus, ela vem através de entendermos a ordem principal de Jesus. Jesus disse: ide e façam discípulos de pessoas de todas as nações. É por isso que o nosso curso, ele tem esse nome, Ide por todo mundo. Cooperamos com Deus quando entendemos a nossa responsabilidade em divulgar ou em pregar a palavra de Deus. Dessa maneira, nós estamos cumprindo o Ide de Jesus e cooperando com o próprio Jesus. Mas como nós podemos cumprir o Ide de Jesus se não existe conhecimento da sua palavra? Como é que nós vamos pregar de Jesus se nós não conhecemos a palavra? É muito interessante notarmos que o discípulo Judas, talvez você possa abrir a sua Bíblia e ler, ou ouvir, você pode entender que ali Judas diz que sentou-se para escrever acerca de um assunto que era comum a eles, a salvação. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Perceba como isso é interessante. Judas queria escrever sobre a salvação, mas foi necessário ele escrever sobre a batalha da fé. Note ainda que o apóstolo Paulo diz que as armas do nosso combate, ou as armas da nossa milícia, não são carnais. Se as armas da nossa milícia não são carnais, onde estão as nossas armas? O próprio Paulo diz: as nossas armas são poderosas em Deus para demolir raciocínios. Se
você não estudar teologia, como você consegue demolir raciocínios que vão contra o conhecimento de Deus? Portanto, é necessário empenho para crescermos na graça e no conhecimento, lembrando que esses raciocínios, esses pensamentos que vão contra a vontade de Deus, são os mesmos que fazem as pessoas perecerem. Portanto, a teologia, ela é para salvar as pessoas que estão perdidas. É por isso que você, hoje, está aqui sentado estudando teologia, para que você possa cumprir verdadeiramente o ID de Jesus. Pessoas estão presas na mentira, pessoas estão presas na opressão, nas drogas, no medo, na incredulidade. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos estudar teologia para que nós possamos ajudar tais pessoas a vencerem esses problemas. Portanto, eu acho muito interessante essa frase, que está aí no seu módulo. Hoje é o primeiro dia de muitos onde vou buscar o conhecimento de Deus para a salvação de outros, cumprindo assim o ID de Jesus. Esqueça todo o tempo que você já perdeu dentro da igreja evangélica. Se você não aprendeu, o momento não é para se lastimar. O momento agora é para você glorificar a Deus e encarar esse dia de hoje como o primeiro dia na busca do aprendizado. O livro de Provérbios nos diz que se buscarmos como a prata, como o ouro, neste caso, entenderemos o conhecimento de Deus. Ou seja, prata e ouro não se acham na rua. Não é verdade? Portanto, é necessário empenho e é necessário esforço. Uma vez que já explicamos os motivos pelos quais nós queremos estudar teologia, agora eu quero convidar você a entender alguns argumentos teológicos para a existência de Deus. Muitas pessoas desacreditam na existência de Deus. Mas como podemos argumentar logicamente com essas pessoas? É isso que eu quero que você entenda a partir de agora. Portanto, estamos entrando aí no nosso tópico argumentos da existência de Deus. Eu quero considerar com você o primeiro argumento para a existência de Deus, e você também pode considerar aí na sua apostila. Se você está apenas ouvindo, talvez por algum momento de deficiência visual, ou mesmo alguma dificuldade na leitura, fique tranquilo, você não vai perder nada. Eu vou procurar me ater com muito cuidado a cada detalhe daquilo que nós estamos dizendo. O primeiro argumento é o argumento cosmológico. A palavra cosmos também significa mundo. Portanto, quando nós falamos em argumento cosmológico, nós queremos falar sobre um mundo que foi criado, e criado por alguém. Assim, o argumento cosmológico nos diz o seguinte, que tudo criado tem uma causa, e a causa de tudo é Deus. Esse é o primeiro argumento. Normalmente, quando eu falo em argumento teológico, eu gosto de usar uma ilustração que também servirá como base para o segundo argumento, que é o teleológico. O argumento teleológico é a ideia de que tudo criado tem propósito. Foi criado por alguém inteligente. Portanto, já que nós entendemos o que é argumento cosmológico, ou seja, tudo criado tem uma causa, e a causa é Deus. Estamos agora falando de argumento teleológico. Tudo que foi criado tem um propósito e tem um designer inteligente. Portanto, nós podemos usar agora, para ajudar uma pessoa que tem dificuldades de entender sobre Deus, a ilustração de um celular. Talvez quando você for evangelizar a pessoa, você pode dizer, olha, você tem um aparelho de celular? Ele vai dizer, claro que eu tenho. Você pergunte para ele, por exemplo, se você desmontasse o seu aparelho de celular e não identificasse as peças, será que você acredita que o seu aparelho de celular, do nada, ele poderia agora montar-se sozinho? A pessoa logo dirá, claro que não. Portanto, você começa agora apontando para ele já os dois argumentos. O celular precisou de alguém que o projetasse e o criasse. Assim como também precisou de alguém que fosse inteligente. Portanto, o argumento cosmológico e o argumento teleológico nos ajudam agora a entender que, assim como qualquer obra humana precisa de um projetista inteligente,
assim também o mundo, o universo, precisou de alguém com inteligência e competência. Pergunte talvez para a pessoa: será que o corpo humano não reflete a evidência de um Criador? Você percebe que agora, durante o nosso curso, nós já estamos usando argumentos para o ID de Jesus, para ensinar. Você começa a entender por que a nossa teologia não é uma teologia morta, mas é uma teologia cheia do Espírito, porque ela te ensina a usar a teologia na prática. Agora eu quero trabalhar mais um argumento, o argumento ontológico. Esse argumento define Deus como sendo a maior coisa que a mente humana pode conceber e defende que se o maior ser possível existe na imaginação, ele também deve existir na realidade. Quer dizer, é muito simples esse argumento. Como é que a cabeça humana, em toda a história, em todas as suas gerações, em todos os continentes, poderia ter criado Deus e colocado Deus dentro da cabeça de todas as pessoas? É claro, precisaria uma conspiração mundial a favor dessa criação e ainda precisaria que alguém estivesse vivo durante todo o tempo para que isso fosse possível. Portanto, como entender? Podemos entender assim que Deus colocou dentro do próprio homem a ideia da sua existência. Falando nisso, nós podemos considerar agora mais um argumento para a existência de Deus. É o argumento moral. O homem tem dentro de si o senso de julgar. Ele pode definir o que é certo e pode definir o que é errado. Mas quem colocou dentro do homem essa ideia? Por exemplo, os padrões morais não diferem em parte alguma do mundo. A menos que hoje, tão contaminados pelo modernismo, as pessoas tentem ir contra o que a sua própria consciência diz. Mas eu vou dar mais uma ilustração para você. Como nós podemos entender o argumento moral? Pense, por exemplo, no computador que está na sua casa. Esse computador, quando você o adquire, ele vem com um pacote básico. Assim, todos os computadores vêm com um pacote básico para a sua funcionalidade. O argumento moral nos diz que quando Deus criou o homem, Deus também colocou um pacote básico. E quais são as evidências desse pacote? É muito claro, em todo o mundo, todas as pessoas sabem que é errado matar. Todas as pessoas sabem que é errado roubar. Todas as pessoas sabem que necessitam de um dia de descanso. Todas as pessoas sabem que existe um Deus acima de todas as outras coisas. Ou seja, os 10 mandamentos dados a Moisés, todos eles estão inseridos no pacote básico do ser humano. Portanto, o argumento histórico, ele nos mostra que o homem sempre teve a necessidade de adorar. E o argumento moral nos mostra que o homem sempre teve dentro de si a capacidade de discernir certo e errado. Acabei de citar o argumento moral e falei também do argumento histórico. O que é então o argumento histórico? Bem, o argumento histórico, ele nos diz que o desejo de adorar está dentro de nós. Isso é visível em toda a história. Pesquisas realizadas por cientistas mostram que desde os primórdios o homem tinha a necessidade de adorar. Uma necessidade sempre visível. O homem, muitas vezes, por não compreender, acabou adorando os astros, acabou adorando os seres da própria criação. Mas nós podemos observar que essa necessidade ela é comum no homem, no mundo inteiro e também em todas as gerações. Eu cito, por exemplo, as pessoas no rio Ganges, na Índia. Momento de adoração em um rio poluído, mas a necessidade de fazer com que eles adorem faz com que eles enfrentem os mais diversos obstáculos, inclusive esse. Em certa ocasião, conversando com o bispo Zezinho, meu amigo, ele me disse uma frase muito interessante. E a frase foi a seguinte: a finalidade justifica a origem. Ou seja, por que é que adoramos? Porque a nossa origem, ela está primeiro no espiritual.
Nossa origem está ligada a um Criador, aquele que nos fez e aquele que colocou dentro de nós a necessidade de adorar. Veja como o apóstolo Paulo também descreve esta situação. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo. E embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Perceba então que o apóstolo Paulo nos mostra que Deus colocou na natureza humana a necessidade de adorar. O homem iria adorar a Deus mesmo que tateando, mesmo que não entendendo, mesmo que buscando. Portanto, fica muito claro que o argumento histórico, ele é válido. Pergunte então a uma pessoa que se diz ateu ou uma pessoa que nega a existência de Deus. Pergunte-lhe, por exemplo, será que verdadeiramente você não sente necessidade de adorar algo ou alguém? Você vai perceber que ele talvez adore a si próprio. Essa necessidade só é satisfeita quando nós passamos a adorar, quer seja o Deus verdadeiro, quer seja o astro do esporte, quer seja a própria pessoa. Mas a necessidade de adorar, ela é universal. Isso nos mostra que Deus nos fez com esta necessidade e também para adorar. Portanto, nós chegamos aqui ao final da primeira parte. Acabamos de entender alguns argumentos que mostram a existência de Deus. Como utilizá-los, então, agora, no evangelismo? Bem, algumas perguntas podem ser feitas. Como, por exemplo, como pode a necessidade de adorar ser tão forte no ser humano? Apenas alguém maior que ele poderia fazer isso. Você acha que esse argumento é válido para conversar com uma pessoa que desacredita de Deus? Será que eu estou certo ou estou errado? Deus colocou dentro de cada um de nós a possibilidade de julgar. Isso é o argumento moral. Portanto, pergunte a uma pessoa, de onde vem a ideia de certo ou de errado que ela própria tem? Seria possível desenvolver uma consciência universal através de gerações com a mesma ideia arraigada para todas as pessoas do mundo? Podemos ainda perguntar, será que o seu celular simplesmente apareceu sozinho? Claro que não. Esses argumentos que eu acabei de citar, o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento ontológico, o argumento moral e o argumento histórico, são os termos da teologia que agora você já conhece e já sabe utilizar em seu favor, quando alguém lhe disser da próxima vez que Deus não existe.